Isso aqui é para ser um púlpito, né? E eu já preguei em alguns lugares estranhos. Já preguei em cima de latão, né? Mas o latão é uma coisa comum, né, cara? Já foi usado várias vezes. Uma vez nós fizemos um programa na beira do mar, e nós usamos como púlpito uma prancha de limpar peixe. Você sabe o que é isso? Alguém já olhou com pescadores? Já viu beira do mar? Eles colocam uma prancha, normalmente é uma tábua larga, assim, né? Grossa, larga e grossa, que é um lugar de limpar peixe ali, né? Então eu já usei isso como púlpito também. Mas confesso que uma pilha de palha foi a primeira vez, né? Que surge. Mas eu acho interessante, embarcando nesse espírito natalino, que foi num ambiente mais ou menos como esse, eu acho que um pouco mais mal cheiroso, né? Que Jesus veio a esse mundo. Então, às vezes, entender o contexto também é ver algumas coisas, né? E isso faz parte do espírito natal. Eu coloquei um outro púlpito aqui, porque talvez eu comece a querer espirrar em algum mundo, né? A pergunta que eu quero que você responda durante esse programa de hoje é: o que será que há do outro lado do rio? E o que essa história tem a ver com a sua vida? Se tem a ver com alguma mudança, que tipo de mudança? O que é atravessar o rio? O que será que a gente tem que fazer do outro lado do rio? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4. Vamos começar, vamos ler um texto razoavelmente longo da Bíblia hoje. Uma boa parte da minha vida, eu gostava de pregar sermões temáticos. Sabe o que é sermões temáticos? Você escolhe um tema e prega sobre ele, né? Quem estuda aí a arte de preparar sermões aprende sobre sermões temáticos, né? Então, além de desenvolver oratória, você tem que aprender a preparar o sermão também. O sermão temático, você não fica preso a um tema, né? Você não fica preso a um texto, você usa a Bíblia inteira, vai lendo vários textos em vários lugares. E daí surgem os estudos bíblicos, surgem as doutrinas bíblicas, né? O nosso aprendizado muitas vezes passa por isso. Mas existe um outro tipo de sermão, que é o sermão, aquele sermão textual. Você pega um verso bíblico, uma parte da Bíblia, você lê aquele texto, você fala um pouco, conta uma história, né? Às vezes, você pega ali a história de Maria Madalena, por exemplo, né? Está lá o texto, tem 4, 5 versos ali, conta a história dela, e você vai pregar sobre a história de Maria Madalena baseada nesse texto que você leu. E é um outro tipo de sermão que eu estou aprendendo a lidar com esse tipo de aprendizado, não do sermão propriamente, mas a maneira de entender a Bíblia, mais recentemente, que é o que a gente chama de expositivo, método expositivo. O que é o método expositivo? Você ler grandes porções da Bíblia, mas não de forma temática, de forma contínua. Você pega um texto e lê um bom trecho da Bíblia, tentando entender as conexões que haviam entre essas histórias, como que elas estão conectadas. Conseguindo perceber que há uma diferença entre o textual e o expositivo? O textual eu pego um verso, ou talvez 2, 3, mas é uma partezinha, né? E eu vou aplicar aquilo. O expositivo tem uma grande extensão do texto. Esse texto que nós vamos ler, você provavelmente já viu ele contado num monte de sermões, cada um deles uma parte. Mas eu vou ler esse texto de uma forma contínua. Então, capítulo 4 e o verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: acalma-te, emudece-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança.
Então eles dizem: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Pronto, aqui temos um sermão. Jesus atravessa o rio. Aqui é uma história, dá uma ilustração imensa, uma aplicação imensa. Né? Aquele barco não afundaria, porque Jesus estava nele. Jesus estava dormindo, mas ele não afundaria, porque Jesus estava nele. Podia acontecer o que acontecesse, mas aquele barco não iria naufragar. Vamos continuar a leitura, depois a gente volta a falar do barquinho. Entremeses, chegaram a outra margem do mar, o rio, o lago de Genezaré. É uma partezinha do Rio Jordão, onde ele fica bastante largo, bastante profundo, e é referido normalmente como mar, mas é um lago de água doce e é um rio que corta ele. Então o Rio Jordão vai continuar. O Rio Jordão ele é estreito, ele não é um rio muito largo, ele não tem muita água, mas naquele lugar ele forma uma área bastante grande, alagada, né? Então é o chamado Mar da Galileia, ou Mar de Genezaré. E Cafarnaum, que era a cidade que Jesus estava morando, ficava às margens desse lago. Mas havia outras cidades às margens desse lago. E quando eles atravessaram esse lago, que seria também o Rio Jordão, né? Atravessaram o Rio Jordão, foram para um outro lado, que daí é outro país. É uma coisa que nós brasileiros quase que não entendemos muito, né? Quem for do Paraguai, ele sabe o que é atravessar um riozinho de nada e está no outro país. Então eles atravessaram o rio, o lago, e quando terminaram de atravessar ele, eles estavam no outro país. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, talvez a sua Bíblia fala demônios, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Curioso é que os demônios que estavam naquele rapaz sabiam mais do porquê Jesus atravessou o rio do que os seus próprios discípulos. Naquele dia já era tarde. Os discípulos estavam se arrumando para dormir. Se você olhar o capítulo 4, Jesus passou um dia intenso. Pregações poderosas, muitas delas usadas em séries de evangelismo mundo afora até hoje. Jesus fala por parábolas um dia inteiro. Ele ensina uma multidão. Aquela região de Cafarnaum foi cheia de pessoas, milhares de pessoas vieram ouvir Jesus à beira do mar da Galileia, à beira do lago. E Jesus entrou num barquinho e ensinou diversas parábolas. E a Bíblia diz que ele falava por parábolas para que as pessoas pudessem compreendê-lo melhor. Mas para os discípulos, ele os chamava em área reservada. Está aí no capítulo 4, pode ler em casa depois. Ele chamava-os reservadamente e explicava as parábolas. Esse foi o dia de Jesus. Terminado esse dia, Jesus fez a última reunião com os 12 discípulos. Explicou para eles as últimas parábolas. Está escrito no texto. E os discípulos pensaram: agora vamos dormir. Parece que vai chover. O lago de Genezaré está próximo ao Monte Hermon. O lago de Genezaré é abaixo do nível do mar. Isso é uma situação que acontece em poucos lugares da Terra, né? Poucos lugares do mundo. Um lago é mais baixo que o mar, que o nível do mar salgado lá fora, né? O lago de Genezaré é 200 metros abaixo do nível do mar. O Monte Hermon se levanta 2 mil metros acima. Nós não temos isso no Brasil. Nossas montanhas mais altas
surge em cima de outras montanhas, né, de outras serras. Os exploradores aí que gostam de subir e fazer caminhada, sabe disso. Você sobe uma montanha, daí você anda uma grande área plana, daí lá talvez tenha uma outra montanha, né? Daí você vai escalar. Mas não, ali você parte dos 200 metros abaixo do nível do mar para 2.000 metros de altura. Essa condição e a neve eterna que há nessa montanha causa tempestades abruptas e poderosas. Não é legal passar a noite no lago de Genezaré. Os pescadores têm os horários certos para entrar no lago. Eles sabem o horário que é perigoso. Os discípulos estavam se preparando para dormir. O texto diz: era já tarde. E Jesus diz: vamos para o outro lado. Para quê? Para que ir para o outro lado? Mas esse homem fez milagres, esse homem pregou, esse homem ensinou. Vamos. E eles arrumaram um barquinho. E nós entendemos que os 12 discípulos estavam naquele barco. Estavam atravessando junto com Jesus. E Jesus dormiu numa almofada. Uma Bíblia diz almofada, minha eu li travesseiro. Né? Jesus dormiu num travesseiro. Não sei se era de palha. Usavam de palha nessa época. Não sei se era de feno, de pena, né? Pena era mais macio, acho que era mais legal, né? Dava coceira também, os dois davam coceira, né? Palha e pena davam coceira. Era um travesseiro desse que Jesus dormia. E os discípulos desesperados o acordam. E quando ele se acorda, ele primeiro os repreende por não terem fé. E aí ele olha para o mar e diz: tá bom, já deu. Cate. E fez calmaria. Tudo parou. E os discípulos que estavam preocupados com a tempestade, quando viram que ela parou, se assustaram mais ainda. É esse que fala e o mar para. E enfim chegaram do outro lado. O sol amanhecia. E dos sepulcros veio um homem correndo pelado, machucado, cheio de cortes no corpo, louco. Essa história é contada nos 3 evangelhos, só João não conta. Mateus diz que eram 2. Os outros se só prestar atenção em um. Marcos vai dizer que ele estava nu. Marcos também diz que tentaram prendê-lo e não conseguiram. Quem era esse homem? Sabe, a sociedade moderna deu um nome para problemas de diversos tipos. São chamados problemas, doenças mentais, transtorno dissociativo, síndrome de múltipla personalidade. Ele usa, me ajuda aí os nomes. Múltiplas personalidades. Né? A pessoa troca de personalidade, troca de voz. Uma personalidade ele fala uma língua, outra personalidade fala outra. A Bíblia chama isso de demônios. E aí alguém tem um problema que depois eu vou ter que pôr editar o vídeo. Porque a sociedade moderna está tentando explicar o que a Bíblia disse que foi feito como uma brincadeira de Satanás. Os demônios brincaram com a cabeça daquele homem. Transformaram aquele homem em um ser que era qualquer coisa menos uma pessoa. Num ser que não ficava mais em casa, que dormia do lado dos mortos. E os sepulcros naquela época eram cavados, eles pegavam barrancos, né? Normalmente rochoso, pedra. Cavavam e o morto ficava ali sem caixão. O morto era depositado lá e fechado numa porta. Se esse homem morava no sepulcro, ele morava ao lado daqueles cadáveres. Ele dormia com eles, talvez até se alimentasse deles. Ele vivia nos sepulcros. Satanás estava brincando com a cabeça daquele homem. Como que esse homem se tornou isso? Não sei. A Bíblia às vezes faz isso. Conta a história, mas não dá um nome. Mas eu acho que nesses lugares você pode colocar o seu nome. Nessas histórias, às vezes você pode colocar o seu nome. Como começou o tormento desse homem? Não sei. Mas eu imagino que uma vez ou outra ele começou a brincar com coisas que ele achava divertido. Que uma vez ou outra ele foi num culto ocultista, né?
Foi lá no lugar onde eles faziam umas invocações e desciam os espíritos. E o pior que eu estou falando acontece isso ao nosso redor, tá? Isso aí é coisa que tem na vizinhança aí. As pessoas chamam os espíritos, o espírito vem. Não pense que é falsidade disso não. Eu já vi isso de perto. Se você entende um pouquinho da Bíblia e sabe que aqueles espíritos ali são chamados na Bíblia de demônios, você vai se assustar. As pessoas vão vir com desculpas, não, são espíritos bonzinhos. Eu tinha um patrão que dizia, peraí, Alexandre, eu vou dar uma cachaça para o senhor para você sair. O espírito dele lá, né? O espírito. Ia lá virava a cachaça. No outro dia ele dizia que ia beber cachaça porque o espírito estava nele. Está entendendo? Ele está chamando o espírito. O espírito está em mim. Esse camarada tatuou um demônio nas costas, né? Gigantesco. Porque era o espírito dele. Meu espírito. O espírito invisível.